Toda empresa tem bastidor, e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. E hoje eu tô com um convidado mais que especial. Além de ser um colega de profissão, uma pessoa que eu admiro muito, é aquele que vai abrir os bastidores da área financeira pra gente. Então, recebam com carinho o Wellington. Tudo bem, Wellington? Tudo ótimo. Olá, Rayane. Agradecer por essa oportunidade, por esse convite, por estar aqui. Recebo tudo que você disse, recebo e agradeço. É bacana e também admiração recíproca, tá? Que bom. Já temos uma longa data aí de contato, desde a época do Sebrae. Isso. E realmente algo que foi construído que tem muito a oferecer para todos nós. Gratidão. Ótimo, obrigada, Wellington. E, Wellington, eu já queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho, de quem você é, da sua história e como você chegou na área financeira, Que é uma área que a maioria das pessoas tem medo, se sentem assustadas com isso. Então, conta um pouquinho pra gente quem é o Wellington, sua vida profissional, um pouquinho de você. Bom, vamos lá. O Wellington, uma pessoa, primeiro que bastante, desde cedo sempre sonhei muito em empreender. Sempre identifiquei no empreendedorismo de negócios uma grande oportunidade de realizar sonhos, desejos que eu tinha. Enquanto lá na minha adolescência sonhava bastante, então vi realmente dentro do empreendedorismo, sabe, Rayane? E, bom... Aí empreendi meu negócio bem cedo, comecei com 15 anos, fui aprendendo. Claro que o primeiro muitas coisas deram errado, E até que eu caí realmente dentro da faculdade de administração, Faculdade de administração, porque acabou que esse gostar, essa paixão por negócios, eu entendi que a faculdade de administração seria mais indicada e fui estudar administração. A faculdade me deixou um pouquinho decepcionado no primeiro momento, sabe? Mas, os negócios não. Empreender sempre me seduziu, sempre me atraiu, devido a essa dinamicidade toda, sabe, dos negócios, devido ao mercado ele ser imprevisível. Perfeito. Então, essa imprevisibilidade, ela me atrai muito. Entendeu? Apesar de exigir muito da gente, flexibilidade, sabe? Exigir desenvolver novas habilidades, mas isso tudo sempre me atraiu muito. E aí continuei a minha jornada, até que cheguei, montei um novo negócio, deu errado novamente esse outro negócio, e aí eu tive a necessidade, eu preciso me aprofundar mais, aprender mais sobre gestão. E fui fazer uma pós-graduação na área de gestão empresarial. E aí fiz uma excelente realmente pós-graduação. Na época eu fiz na FGV, então tive realmente contato com grandes professores, sabe? Perfeito. Me ensinaram muito. E eu estava vivendo um momento que eu estava numa empresa, já não mais na minha empresa. Era uma empresa onde realmente eu vendi o meu negócio, que estava em dificuldade financeira, porém eu teria que ir trabalhar com esses empresários, teria que tocar esse negócio, continuar tocando. Então, e era uma empresa que tinha um potencial de investimento muito grande, e eles estavam investindo. Só que chegou num patamar, falei, agora eu preciso desenvolver novas competências. Aí fui buscar essa pós-graduação. Perfeito. E, desenvolvi e aprendi muita coisa. E a partir dali eu montei um novo negócio, depois saí dessa empresa, montei um novo negócio. Chegou em 2016 outra crise financeira, E aí eu tive a oportunidade de vir para o Sebrae. Porque eu tinha decidido também que eu queria realmente atuar como consultor. Esse seria realmente a atividade. E o Sebrae é um ambiente muito rico para as micro e pequenas empresas, certo? E eu entendi que o Sebrae seria uma escola muito boa, seria uma grande oportunidade. E eu vim para o Sebrae e vim para São Mateus. Assumi aqui em São Mateus, na agência local, a responsabilidade de ser coordenador e durante 5 anos ali eu estive. Também foi uma grande escola, aprendi muita coisa. Ou seja, então, foram várias etapas vividas, experiências vividas que me geraram todo esse conhecimento. Ótimo. Você falou do perfil que você tinha, de gostar ali da instabilidade dos negócios, da imprevisibilidade. Para ser consultor, tem que gostar disso. Acho que o pré-requisito gostar do desafio. Então, acho que quando você falou eu gostava disso, pronto, consultor, tá aí. E daí você me perguntou o seguinte, o que te fez ingressar, resolver na área de finanças, Bom, eu me especializei em gestão empresarial. Então, ou seja,
toda a área, mas principalmente a de finanças. Tá? Por quê? Porque foram o meu calcanhar de Aquiles foi finanças dentro dos negócios que eu tive. Perfeito. Foi onde eu falhei. Por falta de conhecimento, de entendimento de toda a estrutura de gastos, então, o que representava todo o dinheiro que entrava na minha empresa, nos meus negócios, eu gastava de forma equivocada. Não conhecia, então falhava na hora de gastar, certo? Então, isso me exigiu o quê? Cara, eu preciso desenvolver competência. Fui desenvolvendo habilidades, fui entendendo, fui me aprofundando, estudando bastante. E aí isso começou a mudar a minha realidade. Então, de uma pessoa que tinha, em três oportunidades, teve dificuldades financeiras em negócio, aí eu passei a conseguir a fazer reservas financeiras, começou a sobrar dinheiro nos negócios a partir da minha mudança comportamental. Ótimo. Porque eu tinha como referência já agora indicadores financeiros. Entendia todo aquele dinheiro que circulava na minha empresa, o que era realmente lucro, que era da minha empresa, e o que não era da minha empresa, que era de terceiros, que eu estava passando por ali, mas em breve eu teria que entregar para eles, fornecedores, funcionário, governo, né? E aí você entender mais sobre isso, certo? Então, isso realmente me acendeu, né? Uma oportunidade de atuar. E aí, a partir daí, eu aprendi, agora eu quero ensinar. Quero ensinar também. Como consultor, eu uso muito a área de finanças para poder provocar o empresário, poder mostrar para ele como que está a performance da empresa. E aí ele começar a fazer a gestão. Aí entra a outra parte, a gestão realmente do negócio, dos recursos. Mas os indicadores financeiros ajudam muito. Ótimo, perfeito. E uma coisa legal que você falou, né, que você viveu essa experiência, teve dificuldade na área financeira, então você conseguiu conhecer a dor de quem está do lado de cá, né, do empresário. Porque muitas vezes tem essa vontade de empreender, né, e eu acho que é a realidade de grande parte das micro e pequenas empresas. A vontade de empreender, às vezes o empreendedor, ele também é um empreendedor por oportunidade. Ele viu ali uma possibilidade de negócio, ele tinha recurso, ele abre o negócio, mas não dá para ignorar a necessidade de competência, né, Wellington? Não. Às vezes, só a vontade e só uma boa ideia de negócio não é suficiente. Então, ele ter esse domínio das competências necessárias para fazer a gestão da empresa é o que vai fazer com que ele seja sustentável ao longo do tempo. E a área financeira é um dos setores especiais. Sim, perfeito, Raiane. A gente percebe muitos negócios que são excelentes ideias, negócios que estão indo bem, vendem bastante, sabe? Mas não são sustentáveis devido a comportamentos equivocados do empresário em relação ao recurso financeiro. Entendeu? Perfeito. Por falta de conhecimento, ele acaba gastando em excesso, sabe? Ele vai sacando mais do que a empresa pode dar. Entendi. Entendeu? Fazer retiradas acima do que a empresa pode. É muito comum dentro das consultorias identificar isso daí. Tá? E aí, pegando esse gancho, já indo para o bastidor, Wellington, me fala um pouquinho, por que você acha que esse é um desafio muito grande dos micro e pequenos empreendedores, empresários, né? Por que a área financeira é esse calcanhar de Aquiles? O que você acha que acontece ali para que isso seja tão desafiador? Certo. Bom, primeiro porque a gestão financeira, os controles financeiros, mas a gestão, ela traz o quê? Evidencia a realidade da empresa. E nem todo mundo está preparado para lidar com uma realidade, tá? Então, evidenciar isso para o micro e pequeno empresário, às vezes ele entende como não sendo algo positivo. Ele entende que essa realidade ele pode desmotivá-lo. Então, ele prefere não ver a realidade. Quando, na verdade, dentro da minha experiência, quando eu entendi que eu também via dessa maneira. Então, eu entendo perfeitamente a dor do micro e pequeno empresário, tá? Entendo, porque eu era assim também. Porque eu me iludia, eu me sabotava, achando que por não ver a realidade, tudo ia dar certo. E não é assim que funciona, pelo contrário. Quando eu aprendi que a gestão financeira, me apresentando, evidenciando a realidade da empresa, me mostrando toda a estrutura de cada R$100 que entrava na minha empresa, quanto que pertencia realmente a mim, tá, como lucro, e quanto que pertencia a terceiros. E aí aquilo ali me dava clareza do que eu podia gastar, dos meus limites. Perfeito. Certo? E aí, eu tendo clareza, eu vou desenvolver as ações, eu vou me comportar de acordo com que toda essa estrutura, esses controles financeiros estavam evidenciando, eu vou me comportar de acordo. Entendeu? Então, assim, um grande desafio realmente do micro e pequeno empresário é
não querer encarar a realidade apresentada pelos números. E os números são fofoqueiros. Eles não mentem, assim, né? Eles não mentem, eles falam tudo que a sua empresa está passando. Se está indo bem, eles falam, está indo muito bem. Se está indo mal, está indo mal, hein? Inclusive, está indo mal, sabe aonde? A sua retirada está muito acima do que a gente pode te entregar. Tá? Ou que está indo mal, que você está gastando muito, você está investindo demais, que, inclusive com coisas que não estão gerando um retorno para a sua empresa. Tá? Um investimento que não está dando ROI. Então, ou seja, eles contam realmente, eles evidenciam a realidade. E nem todos querem ver. Nem todos querem ver. Excelente. Essa parte do investimento eu acho muito legal. Eu lembro de uma empresa que eu acompanhei uma vez que ela era uma empresa saudável financeiramente, só que era uma empresa, por estar num segmento de muita inovação, muita novidade o tempo inteiro, precisava sempre de novos investimentos, trazer novidade e mostrar o que está acontecendo no mercado. E aí, o motivo dessa empresária ter procurado a gente foi exatamente esse. Ela falou assim, eu ganho muito, só que eu tenho muito boleto para pagar, porque eu estou o tempo inteiro comprando novos investimentos para o negócio, trazendo novos investimentos para o negócio. E aí, casa muito com isso que você falou, da questão da gente conhecer a nossa realidade, conhecer os números da empresa. E esse realmente é o desafio. Ela sabia que ali estava um problema. Só que ela não conhecia onde, ela não sabia como. Então, por exemplo, no caso dela, a gente fez uma avaliação de qual era o percentual do lucro ali, do que sobrava, que podia ser reinvestido, e a gente fez um planejamento de investimento. Ou seja, a gente não ignorou o fato de que o negócio dela precisava de investimento, porque era uma tendência do segmento que ela estava, mas a gente colocou um limite ali, um teto dentro daquilo que era possível para a saúde financeira da empresa. Porque tem empresa que é saudável e ela acaba deixando de ser saudável por conta de investimentos, da empresa querer crescer rápido demais, querer aproveitar todas as oportunidades que aparecem no mercado. Então, isso é um problema realmente, né? Exatamente. Eu falo assim que a gestão financeira, né, você ter realmente conhecimento financeiro sobre uma estrutura de gastos, o resultado que a sua empresa tem, te gera limites, mas limites saudáveis. Sabe? E você te dá uma clareza até onde você pode ir com mais segurança para garantir a sustentabilidade da empresa. Porque depois de tantos anos no mercado, sabe, Raiane, por várias vezes eu acompanhei empresas, mesmo à distância, não que eu estivesse prestando consultoria, mas acompanhando empresas locais. Não estou falando de grandes empresas também. Nós temos grandes empresas que hoje não estão no mercado mais, tá? Mas temos micro e pequenas empresas que eu acompanhando percebi, sabe? Identifiquei as falhas cometidas porque não tinham esses limites, não tinham esse conhecimento dessa estrutura de gastos. O que realmente eu posso utilizar para reinvestir no meu negócio? Tá? É melhor eu pegar um recurso no banco, sabendo o valor da parcela. Eu consigo pagar isso daqui? Eu consigo assumir esse valor da parcela? Quanto que eu estou retirando realmente de lucro todo mês, sacando da minha empresa? Ela pode me pagar? Recentemente, teve um cliente que eu atendi que ele chegou para mim e falou assim, cara, minha empresa dá prejuízo. Eu estou querendo realmente fechar minha empresa, cara, mudar, pensando até em trabalhar para outra empresa do mesmo ramo. Sabe, fazer uma parceria, mas fechar a minha empresa, porque ela dá prejuízo. Eu falei, calma, nós vamos fazer uma avaliação financeira, um levantamento, e identificar como que está realmente hoje o resultado. E ele me passou toda uma relação de gastos. E eu fui fazendo a separação. Aí, exemplo, tá? Aluguel. Bom, aluguel aqui. Aí vi mais um aluguel. Esse aluguel aqui de quem? Esse é da minha casa. Falei, então tá. Então esse aqui não é da empresa. Separa. E fui separando o que era pessoal e o que era da empresa. Perfeito. No final, após fazer o levantamento, né, do planejamento, após fazer a apuração gerencial do resultado, identifiquei, mostrei para ele, a sua empresa é lucrativa, sim. Olha quanto sua empresa dá de lucro. Ela dá R$ 12.500 por mês de lucro, em média. Nos últimos 6 meses foi média de R$ 12.500 por mês de lucro. Ela é lucrativa. O problema está aqui, ó, o quanto você retira da sua empresa. O que ele estava retirando em média da empresa? 16, 17 mil reais. Perfeito. A empresa dava 12.500, ou seja, o que ele sacava era mais. Aí o que ele fazia? Usava um cheque especial, pegava um dinheiro emprestado. Aí o cheque especial já estava no limite. Aí buscou dinheiro emprestado no banco, aí o banco emprestou. Depois já não tinha mais crédito do banco, ele começou a pegar com a agiota e foi acumulando dívida. Depois vendeu uma parte da empresa dele, já veio um sócio para a empresa. E, ou seja, a empresa e ele continuou com aquele mesmo comportamento, acumulando prejuízos, porque devido a retiradas que ele está fazendo acima do limite que a empresa podia dar. Perfeito. Olha só, você é empresário aí.
A empresa é outra pessoa, né, Wellington? Exatamente. Tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica. São pessoas completamente diferentes. E isso eu acho que é ferir um princípio contábil. É um princípio contábil, tá, gente? O princípio aí de ter essa separação das pessoas, mas também você está ferindo uma próprio controle pessoal. Porque se você faz isso, quer dizer que você não tem consciência dos seus próprios gastos. E aí, se você não consegue cuidar das suas finanças pessoais, quem dirá finanças de um negócio, né? Finanças de uma empresa. Perfeito. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que esse é um ponto aí, é o calcanhar de Aquiles de quase todos os empresários pequenos, né? Que eles cuidam da gestão da empresa. E aí, Wellington, aproveitando isso daqui, como é que a gente pode pensar e desenvolver uma rotina eficiente financeira para a empresa? O que seria uma rotina eficiente para um negócio ali, pensando em finanças? Bom, vamos lá. O que eu oriento realmente para os meus clientes, falando de finanças especificamente, tá, Rayane? Primeiro, você ter clareza é o seguinte, fazer um planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro, alguns negócios, tá? Um planejamento orçamentário, depende do tamanho do negócio, tá certo? Perfeito. Porque, com o passar do tempo também, eu aprendi o seguinte, que administrar significa simplificar a gestão. Para micro e pequena empresa, principalmente, eu preciso simplificar. Porque a realidade do micro e pequeno empresário, ele não tem uma equipe administrativa, às vezes ele tem uma pessoa administrativa, de vez em quando, ele que é o administrativo também. Isso aí. Certo? Então, eu preciso simplificar. Então, conforme o tamanho, a complexidade do negócio, eu vou indicando algumas ferramentas de gestão, certo? Que sejam realmente eficientes para poder dar a ele as informações que ele precisa, tá? Ótimo. Necessário. Eu tenho nada nesse momento, então, se ele tiver algo daqui para frente, algo a mais, já é melhor do que ele estava antes. Isso aí. Entendeu? E aos poucos a gente vai inserindo novas ferramentas. Então, o que eu indico? Um planejamento financeiro, certo? E talvez um planejamento orçamentário, que dá para ele noção, assim, um direcionamento. O que eu posso fazer? Dá a ele um balizamento até onde ele pode ir. Então, ou seja, eu fiz um planejamento orçamentário onde as compras, tá? Eu posso comprar de fornecedores de mercadorias, eu posso comprar até 40% daquilo que eu tenho de projeção de vendas. Então, eu vou trabalhar em cima daquilo. Se a minha projeção de venda é 100 mil, se é 40%, então até 40 mil reais eu posso comprar, certo? E eu tenho que ir acompanhando. Estou batendo a meta de venda? Estou. Então, estou dentro do limite, 40 mil de compras. Ok. Se eu vou ultrapassar aquilo, eu tenho que ter consciência. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho alguma estratégia, alguma mudança? Porque senão, eu tenho que ter realmente essa disciplina de manter os 40 mil de compra. Se eu vendi menos 100 mil, eu tenho que também trabalhar a reduzir compra no próximo mês, pelo menos. Porque como a gente compra antecipado, né? No próximo, então, porque vai sobrar mais no estoque, no próximo mês eu seguro as compras um pouquinho para poder compensar o que eu comprei a mais no mês anterior. Porque assim eu vou manter o quê? O meu caixa saudável. Ótimo. Certo? Então, assim, a mesma coisa. Se eu tenho uma estrutura, se eu sei o quanto que eu posso ter de custo fixo por mês, quantos por cento que ele representa? Até 30% das minhas vendas. Então, eu vou trabalhar meus custos fixos em cima disso daí, do meu faturamento. Ok? Então, ou seja, ter esse planejamento financeiro para ter um balizamento, um direcionamento. Depois disso, ter os controles financeiros em dia. Porque eu vejo, esse aqui também é uma fragilidade da maioria das micro e pequenas empresas, não alimentam os controles. Porque se eu tenho um planejamento, mas eu não sei o que está acontecendo em tempo, no presente com a minha empresa, ou seja, aquele planejamento que está projetando ao futuro, eu não sei se eu estou de acordo ou não. Eu estou comprando, o que eu comprei até agora está dentro do meu limite? Já ultrapassou o limite? O que eu estou devendo está dentro do limite que eu projetei ou não está? Então, ou seja, são os controles financeiros bem alimentados. Eu comprei e lancei a nota lá no sistema. Tem esse valor aqui que eu comprei com vencimento X. Ponto. Eu tenho que pagar, eu contratei mais um funcionário, lancei lá no sistema o valor do salário dele. Eu tenho os provisionamentos que eu tenho que fazer de impostos, encargos trabalhistas. Está tudo no sistema. Então, eu tenho como puxar um relatório e identificar o quanto que eu estou comprometido, certo? De fato, com aquilo que eu planejei. O quanto que eu vendi, de fato, com aquilo que eu planejei vender. Perfeito. Está de acordo? Está. Então, eu tenho como fazer gestão. Tudo que eu consigo medir, eu tenho condições de fazer gestão e melhorar o resultado. Ótimo. Tá? Perfeito. Então, um planejamento, primeiro, planejamento financeiro, né? E depois desse planejamento, esse controle da gente acompanhar aquilo que está saindo. E aí, gente, quando a gente fala de controle, não é só registrar as saídas, mas classificar essas saídas, né, Wellington? Porque, por exemplo,
uma manutenção de equipamento não é a mesma coisa que a manutenção do prédio, né? Ou uma pintura. Quando a gente tem ali uma necessidade de viagem para venda, não é a mesma coisa de uma viagem quando você vai para levar o time porque vai comemorar alguma coisa, ou uma viagem para treinamento. Então, são objetivos diferentes que precisam ter a classificação correta. Perfeito. Porque com esse planejamento, por exemplo, se você planejou lá gastar 30% do faturamento em marketing e comercial, de maneira geral, e você não está classificando correto, né, talvez você está mascarando uma informação e a sua gestão, seu planejamento, ele vai por água abaixo. Então, a classificação correta, ela é primordial para que a gente tenha uma fotografia real do que está acontecendo dentro do negócio, né? Então, essa classificação das contas, daquilo que está saindo, para onde está indo esse dinheiro, qual o objetivo desse recurso está saindo, ele também faz muita diferença nesse controle, né, Wellington? Sim, perfeito, porque você consegue realmente identificar aonde você precisa atuar. Se você tem uma informação de qualidade, você vai ser preciso aonde você vai atuar. Entendeu? Porque você pode estar gastando muito, por exemplo, com investimentos na área de educação, capacitação. Tá? Mas, se você coloca, como aconteceu, uma empresa, ela lançava as capacitações junto com as mensalidades de software, de sistemas que ela tinha. Tudo na mesma conta. Meu Deus. Entendeu? E isso dava uma informação equivocada. Não estão gastando muito capacitação. Não, calma, que você aqui eu vi que tem lançado várias coisas que não devem estar, estão classificadas de forma equivocada. Ótimo. Não está correto. Então, sistemas estão aqui e aí investimento em capacitação separado. Vamos para cá. Aqui, inclusive, você pode classificar como investimento, tá? Porque você vai ter um retorno disso, é o que você pretende. A gente até melhorou, inclusive, a análise disso daí, entendeu? Então, ou seja, isso é essencialmente importante. Tá? E se você tiver, né, de uma forma mais cuidadosa ali, se você conseguir deixar mais detalhado, separar rescisão, separar o que é férias, separar o que é uma bonificação, separar o que é comissão, porque às vezes lança tudo como folha de pagamento. Chega a me dar agonia. Não é tudo folha de pagamento. Por quê? Porque daqui a pouco, quando a gente vai ver a correlação de faturamento com mão de obra dentro da empresa, a gente tem um percentual, às vezes, muito maior do que aquilo que é indicado, né, na literatura. Só que quando a gente vai separar, a gente sabe que tem uma parte é rescisão, e aí se a gente não separa a rescisão, a gente não consegue ver o volume o quanto que a rotatividade está impactando no caixa da empresa. Então, esses detalhes, no final, fazem muita diferença, né? Sim. Então, quanto mais detalhado você conseguir trazer o seu plano de contas, maior a sua gestão dessa informação. Perfeito. Né? Mais poder você tem. Isso. Fala. Mais poder você tem de fazer gestão e de mudar realmente. E é incrível como funciona, tá? Porque eu falo por mim, tá? Da minha história. Enquanto antes eu era indisciplinado em relação à parte financeira. Né? E é interessante, olha só, o detalhe que eu esqueci, não mencionei. Então nos conte. Tá? Que quando eu tentava compensar, eu não queria ver a realidade. E o que eu falo? Cara, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para gerar o quê? Faturamento para minha empresa. Ótimo. Certo? E trabalhava igual um louco, sabe? Trabalhava muito mesmo. Só que, ao mesmo tempo que eu conseguia, às vezes, aumentar o faturamento da minha empresa, mas do outro lado, sabe o que eu fazia? Gastava mais. Já ouviu falar da corrida dos ratos? Já. Era isso que eu fazia. Corrida dos ratos. Entendeu? Trabalhava muito para gerar faturamento e, do outro lado, gastava muito também. Então, ou seja, eu cresci o faturamento, cresci os gastos. E, às vezes, os gastos cresciam na proporção até maior do que o faturamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E isso me gerou, durante anos, problemas financeiros. Até que um dia eu falei, cara, eu não quero isso mais na minha vida. E foi o que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E mudei. E o faturamento é vaidade, né? Só faturamento é vaidade. Só faturamento, ele é vaidade. Porque, às vezes, até agora no final do ano, antes de fazer seu planejamento estratégico, porque eu sei que você vai fazer um planejamento estratégico, você não vai entrar o ano aí, né, confiando somente em Deus, e vai fazer a sua parte. Mas quando a gente olha essa questão da correlação aí de gastos totais da empresa, né, e o faturamento, e o quanto que isso cresceu ao longo do ano, essa é uma informação super relevante antes de você desenhar o planejamento estratégico. Então, por exemplo, gastos de 2024 versus faturamento de 2024. A gente tem uma proporção ali que é 40,
80%, né? Gastos totais, pensando em gastos totais. Então, você teve uma margem de 20%. Aí, o faturamento da empresa dobrou. Só que quando você faz essa correlação em 2025, você foi para 15%, para 14%. Então, aconteceu exatamente isso. Seus gastos cresceram proporcionalmente mais do que o faturamento da empresa. Então, é muito importante conhecer essa margem líquida, né? Que realmente é o que vai definir se esse negócio está ou não saudável ali, em termos de resultado, né, Wellington? Inclusive, eu oriento sempre os clientes que a gente não fazer as análises, tá, dos indicadores de forma isolada. Perfeito. Sempre fazer essa relação. Porque se eu tenho um objetivo de crescimento de vendas e coloquei uma meta, bacana, bati a meta, ok. Mas e aí? Quanto que está me gerando de lucratividade? Consegui atingir a meta de vendas, mas quanto de lucratividade era para a empresa? Quanto de lucro que sobrou realmente? Ótimo. Entendeu? Aí, bacana, identifiquei lucro, identifiquei lucratividade, identifiquei lucro, e agora quanto que desse lucro eu estou conseguindo converter para dinheiro no caixa da empresa? Perfeito. Porque tem essa outra situação também, que o lucro não quer dizer, para você empresário aí, lucro não quer dizer dinheiro em caixa. Tá? Perfeito. Lucro é um resultado econômico, não é um resultado financeiro. Porque o lucro da empresa ele pode ser revestido em estoque, em novos equipamentos, certo? Às vezes retiradas que o próprio sócio vai fazer. Então, ou seja, ele vai sacar dinheiro da empresa. Então, recebíveis, né? A longo prazo. A longo prazo. Está dando muito crédito para o cliente. Exatamente. Ótimo. Entendeu? Então, precisa analisar esses indicadores. Eu tenho uns indicadores básicos que eu trabalho com as micro e pequenas empresas e aí eu faço a correlação entre eles para mostrar para o empresário. Você está vendendo bem, mas sua lucratividade caiu. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Por que você está vendendo bem? Aí começa a conversar com ele. Cara, eu fiz umas promoções. Entendi. Então, ele aumentou as vendas dele, porém ele está dando desconto. Tá perdendo então, acabou margem. que ele perdeu margem. Exato. Então, impactou aonde? Na lucratividade. Mas vamos avaliar. Tudo bem, caiu a lucratividade. Mas está ainda dentro do que você imagina? Porque, às vezes, a lucratividade caiu, mas o lucro pode ter crescido. Porque se eu aumentei, dependendo da proporção do faturamento que eu consegui aumentar, certo? Então, por exemplo, se antes eu tinha 20% de 100 mil, eu tinha 20 mil de lucro. Se agora eu tenho 15% de 150 mil, eu tenho 22.500 de lucro. Então, no final, está sobrando mais dinheiro no seu bolso. Isso aí. Perfeito. Então, bacana. Então, se é estratégico, tudo bem. Se você tem consciência do que você está fazendo, ok. Agora, o negócio é quando você não está consciente. Isso aí. O que eu quero dizer, empresário? Você aumentou suas vendas de 100 mil para 150 mil, achando que você ainda tem os mesmos 20% de lucratividade. Aí você calcula assim, antes eu estava com 20 mil, agora eu tenho 30 mil de lucro. Mas não é verdade, porque você não fez um levantamento, uma apuração, e está achando que ainda está dando 20%. Ótimo, entendeu? Perfeito. Gente, esse homem perfeito. Acho que já pode até acabar depois desse, que foi muito bom. Wellington, agora conta pra gente um pouquinho sobre esses novos planos, novos projetos que você está trazendo aí, que depois eu quero que você divida um pouquinho sobre a rotina desse novo projeto, mas conta pro pessoal sobre o seu novo negócio, né? Conta pra gente. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso daí. Claro, eu quero ver esse negócio bombando, tá? Porque esse movimento é um movimento que traz realmente conhecimento, primeiro, que eu acho fundamental, Sim. E segundo, traz o que a gente chama de fomentar o ecossistema, né? Fazer com que as empresas tenham mais consciência e, com base nisso, elas estejam mais preparadas para o mercado. Né? Perfeito. Exatamente. Como tanto eu quanto meu sócio, João Paulo, tá? Estamos nesse movimento de participar de comunidades empresariais. Começamos há 2 anos a participar e aí vimos que é um ambiente muito rico, sabe? Por quê? Primeiro que é um ambiente que é construído intencionalmente para ser positivo. Perfeito. Então, ele está repleto de positividade, certo? Lá não tem pessoas reclamando. Lá tem pessoas a gente colocando desafios e outros contribuindo para buscar soluções. Ótimo. Então, é um ambiente onde as pessoas vão com a intenção de se voltar mais ricos. Ricos de conhecimento, de boas práticas, sabe? De aprendizados para poder chegar em suas empresas e implementar isso daí para poder gerar melhores resultados e crescimento. Então, é um ambiente que é construído intencionalmente para ser positivo. E há 2 anos a gente frequentando isso, nós vimos realmente o quanto que contribuiu para a nossa mudança, principalmente mental, sabe? Em relação à gestão dos negócios. E aí vimos como é rico, poxa, cara, se é bom, vamos levar isso para São Mateus? Vamos proporcionar isso aos empresários de São Mateus também? E foi o que nós fizemos. Aí viemos junto com o nosso mentor,
o Johnny Martins, do Fire Club, nós viemos estruturando, projetando realmente como seria, na prática, essa comunidade aqui em São Mateus. E agora, no dia 28 de outubro, nós vemos realmente o lançamento oficial dessa comunidade empresarial aqui em São Mateus, que é a Mod Solutions Academy. Então, ou seja, a nossa empresa, nós temos uma empresa de educação que ela é responsável por esse braço que é da academia, tá? dessa comunidade empresarial. E aí tivemos o primeiro encontro, agora dia 25, semana passada, dia 25 de novembro. Ótimo. Tivemos o primeiro encontro dos membros da comunidade, temos já empresários, tivemos 2 participantes nesse primeiro encontro, foi uma alegria muito grande, sabe? Nossa, e foi muito bom. rico, sabe, Rayane? Para a gente poder realizar um sonho, porque diferente do que alguns empresários, quando nos viram participando desses movimentos lá em São Paulo, ou em Vitória, que também a gente participa de uma outra comunidade em Vitória, disseram, cara, vocês estão certos. Vocês têm que ir para fora mesmo, certo? Tem que ir lá, porque aqui em São Mateus isso não vai fluir. Aí chegamos, tanto eu, quanto o João Paulo, dizemos o seguinte, cara, não, nós estamos indo lá aprender para trazer para cá. Não é para ir embora, não. É isso aí. É para trazer para cá, porque aqui tem muita oportunidade. Muito. Se tem escassez, tem oportunidade. Certo? Perfeito. Então, nós queremos gerar riqueza aqui, nessa região, aqui nessa cidade e nas cidades circunvizinhas, na nossa região realmente, porque nós sabemos que uma empresa ela pode ser um grande agente de transformação da sociedade. Nossa, certo? Excelente. Ela pode fomentar a riqueza, desde que ela seja realmente bem gerida. Então, é o que a gente está fazendo, está dando essa oportunidade, trazendo isso. Então, sim, já é uma realidade, sabe, Rainer? Está acontecendo. E já está com 32 membros. 32 membros. Muito bom. Então, assim, a gente está muito feliz por esse motivo. E agora é impactar a vida dessas pessoas que estão, para que elas possam impactar outras pessoas, ou seja, enquanto outros empresários puderem visualizar, identificar o crescimento desses membros que já estão na comunidade, eles vão ser atraídos também para a comunidade. Perfeito. E a gente vai conseguir realmente ampliar esse ecossistema, certo? Dando para as pessoas todo esse conhecimento. E o poder da comunidade. O poder da comunidade ele é muito grande. O network ali, ele é fantástico. Semana passada a pessoa fechou 2 negócios. Olha aí, entendeu? já pagou a conta. Já pagou a conta. É isso aí. Entendeu? Então, Muito você bom. vê, já começa a fechar negócios, que a gente fomenta isso também, Ótimo. sabe? Fechar negócios ali entre as pessoas, indicar. Talvez talvez eu não vou comprar um seu produto ou seu serviço, mas eu sei que você faz aquele serviço e eu indico para uma outra pessoa, outro empresário, até fora dali. Mas como você está na comunidade, você falou tão bem, ganhou minha confiança e eu estou divulgando, estou te ajudando a vender a partir de agora. Muito bom. É o poder da comunidade realmente. E conta pra gente, então, qual é a rotina do bastidor do Mod Solutions que você pode dividir com a gente, que funciona, assim, que faz diferença. Bom, vamos lá. Durante esses anos, sabe, atuando como consultor, o que ficou assim o que me angustiava é que ele falava assim, empresário, cara, você tem que fazer gestão da sua empresa. Aí o empresário, acho que olhava para mim e ficava assim, fazer gestão da minha empresa. O que é fazer gestão? O que eu tô fazendo aqui, então, se não é gestão? Exatamente. Cara, então me fala. E eu ficava, cara, era muita teoria, sabe, Raine? Muita teoria e tava explicando e eu ficava, não é só isso. Não pode ser assim. E aí eu pensei, cara, eu preciso entregar algo que realmente ele consiga desenvolver na prática a gestão. E aí, ao longo desse tempo, desde o Sebrae, identificando os principais pontos críticos, sabe? Os pontos mais sensíveis dentro da realidade da micro e pequena empresa, então fui criando uma metodologia. Aí, final de 2020, saí do Sebrae, em 2021 retomei o meu projeto da minha consultoria, da minha empresa de consultoria. E fui aplicando aquela metodologia e fui evoluindo, fui desenvolvendo, melhorando, fazendo as melhorias. E aí, isso se transformou realmente numa metodologia aplicável, que hoje nós aplicamos em nossas empresas, tá? Nas empresas, tanto do grupo, que eu e o João Paulo somos sócios, aplicamos internamente e aplicamos nas empresas para as quais a gente presta consultoria. Ótimo. Entendeu? Então, ou seja, o que nós, dentro do bastidores, realmente desenvolvemos e entregamos para poder dar mais clareza ao empresário de como fazer gestão é esse método. Porque agora ele sabe o papel dele dentro da empresa, fica muito claro. Qual é o meu papel dentro da empresa? Qual a minha rotina? O que eu preciso fazer? Então, ele aprende. Ele aprende a como se comportar para fazer gestão, na prática.
Então, casa de ferreiro não é espeto de pau? Não é. Ótimo. Lá nós fazemos. Inclusive, toda segunda-feira, lá nas nossas empresas, a gente se reúne, eu e o João. Na parte da manhã, nós tratamos de assuntos estratégicos, tá? Revisamos alguns planos que a gente tem, tá? Plano estratégico. Dentro do nosso plano estratégico, revisamos algumas atividades, ações que são previstas. E na parte da tarde, nós analisamos indicadores de desempenhos com as lideranças. Então, analisamos indicador e fazemos comparativos. Porque quando eu começo a comparar, eu começo a ver se a empresa está evoluindo ou não. Perfeito. Eu preciso ver performance. Inclusive, a nossa comunidade, um dos motivos pelo qual ela nasceu, o porquê ela existe na nossa comunidade empresarial, é para poder resolver um desalinhamento entre esforço que a equipe faz e o resultado que ela consegue. Ótimo. Então, é muita gente... são muitas empresas trabalhando muito, muitas equipes se esforçando muito, por resultado às vezes muito baixo, ou medíocre no máximo, mediano. Então, para resolver esse desalinhamento, é por isso que a comunidade também foi criada, para ajudar o empresário a potencializar os resultados, através de uma gestão mais eficiente. Perfeito, ótimo. Isso, eles seguem tanto isso, gente, que uma vez eu entrei em contato com o João para uma demanda, né? João, daqui a pouco ele vai vir aqui no podcast também conversar com a gente, que é um profissional fantástico também, fora da média. E aí eu entrei em contato e falei, João, a gente consegue marcar na segunda, tá horário? Ele, olha, segunda, eu tenho um compromisso, né, de análise ali de como que tá o negócio com o meu sócio. Vamos tentar ajustar aí a agenda. E ele não abriu mão. Eu falei assim, cara... é diferenciado. Esse pessoal aqui é diferenciado. Tá? Muito bom. E aí, Wellington, pensando em quem está começando, ou quem tem uma empresa e está daquele jeito. Sim. Bagunçado, né? E aí, o que um empresário ou ele que está começando, ou quem tem uma empresa que não faz gestão financeira hoje, que ele não tem planejamento, ele não tem uma definição orçamentária, ele não faz esse controle. Se ele fosse começar amanhã, o que ele teria? Qual era o primeiro ponto? Como que ele começa a fazer isso? Bom, vamos lá. Então, para esse que está iniciando um negócio, vai iniciar, tá? Vai iniciar um negócio do zero. Vou começar a partir de resolver, tive a ideia de negócio aqui e pretendo agora transformar isso realmente e colocar isso em prática. O que eu recomendo realmente é um plano de negócio, tá? Ou minimamente, um planejamento financeiro, para ele conhecer realmente de fato, sabe, Rayane, o que esse negócio vai exigir dele de recursos financeiros. Por quê? Não é só recurso financeiro, a falta dele, tá, que vai comprometer, não é somente. Temos recursos também, temos a parte de pessoas, que compromete hoje muito o negócio. Mas como nós estamos tratando aqui de finanças, então eu vou me ater à parte de finanças, tá bom? Então, fazer um planejamento financeiro, o correto seria um plano de negócio para identificar as necessidades que esse negócio que ele vai implementar, que ele vai criar, vai exigir dele. Porque o que acontece muito, o empresário ele entra na empolgação, tá? Não faz essa análise, e aí começa tudo no achismo, sabe? No empirismo. Não vai dar certo, tal, muita empolgação, e vai e começa. Aí quando ele inicia o negócio, ele não tem como mais voltar atrás. Fala que só vai para frente. Para trás ele não tem como mais voltar. Exato. Já se ele faz planejamento, ele tem como voltar. Porque ele está vendo, enquanto ele estiver né? planejando, ele volta. Agora, à medida que ele colocou o pé no negócio realmente, que ele materializou o negócio, ele só vai para frente. Então, ou seja, ele já assumiu gastos, já tem compromissos financeiros, ponto. Ele tem que pagar, ele tem que honrar aquilo. E aí ele começa a tocar o negócio. Aí as vendas não são de acordo com o que ele planejou, às vezes vende menos, mas ele tem uma estrutura de gastos que essa está normalmente, essa acontece de fato, tá? E aí ele precisa daqui a pouco de um recurso financeiro. Aí ele começa a procurar. Como ele não se programou, ele começa a buscar esses recursos financeiros de forma emergencial. Ele precisa logo. E aí acessa recursos financeiros caros, linhas de crédito caras, porque ele não se programou. Então, se ele faz um planejamento, identifica previamente a necessidade real dele, ele pode buscar recursos mais baratos, que ele vai se programar para isso, ele vai se planejar, porque ele identificou. Poxa, eu preciso de R$150 mil para investir, certo? E eu tenho 100, vai faltar 50. Então, eu já vou buscar agora, antes de iniciar, materializar esse negócio, eu já vou ver no banco, quais os bancos têm as linhas, então eu já me programo antecipadamente. E aí eu evito esses problemas lá na frente, que, inclusive, pode ser que eu não consiga acessar. Porque você sabe que a empresa precisa ter um score. Então, pode ser que ela está num momento ruim, que o banco identifica e fala assim, não, olha, você já se endividou com cheque especial, você já usou o capital de giro que a gente tinha pré-aprovado, e agora você está pedindo mais crédito, eu não tenho para te dar nesse momento.
Aí ele vai recorrer a agiota, vai recorrer a outras pessoas, que o custo é elevado. Perfeito. E quando você chega num banco, por exemplo, com um plano, a credibilidade é diferente do que você chegar falando tá dando errado, tô precisando de dinheiro. Muito diferente. Então, o risco ali, ele ainda não existe porque o negócio não existe para você. Então, mostra que você tem ali um nível de controle. Provavelmente, você vai conseguir condições melhores. Né? Perfeito. E para aquela empresa que já está atuando, aquele empresário já tem um negócio... Que já está com a vida... É isso aí, digamos assim, talvez está enfrentando alguns desafios financeiros, entendeu? Mas não tem essas informações de qualidade por falta de dados, talvez. O que eu recomendo? Tá? Primeiro, ele precisa realmente construir os controles financeiros para poder extrair dados de qualidade que vão gerar as informações necessárias. Então, ter um bom controle de contas a pagar, contas a receber, tá? Um controle de caixa, bancos, para que ele possa, a partir desses controles, gerar as informações necessárias. E aí o primeiro que eu oriento ele fazer após ter esses controles já bem alimentados é uma DRE, ou uma apuração gerencial do resultado. Perfeito. Tá? Porque ele vai conhecer, faço aqui a ferramenta que dá o conhecimento, como que está toda a estrutura de gastos de uma empresa. Então, se eu faturo se eu vendo 100 mil por mês, tá? Quantos por cento disso aí é com imposto? Quantos por cento é custo de mercadoria? Se eu tenho um comércio, por exemplo, eu comercializo mercadorias. Então, quantos por cento realmente que está comprometido com o meu fornecedor? Quantos por cento está comprometido com comissões, talvez com os vendedores? Quantos por cento que está comprometido com as taxas de cartão de crédito? Aí eu gero ali o total de custos variáveis. Ok, aí eu tenho minha margem de contribuição. Ponto. Aí depois, quanto que eu me comprometo com custos fixos? De todos 100 mil reais, quantos por cento é com gastos fixos? Honorário contador, consultor, né, talvez um jurídico, internet, telefone, água, sistema e tudo mais, aí vai, né? Então, todos os gastos, quanto que eu estou comprometendo com isso aí? E quanto me vem, então, depois me gera lucratividade, uma lucratividade operacional. Depois tem investimentos, talvez, e tal, assim vai, tá? Se eu estou retirando alguma coisa da empresa, algum lucro, quanto que eu estou retirando? Então, se eu tenho toda essa estrutura na minha frente, eu consigo identificar quantos por cento está para cada um. Tem empresas, eu costumo apresentar depois isso aí para os meus clientes, eu mostro para eles, olha só, de todo esse dinheiro que circula na sua empresa, 87% não é seu. Não é seu. E você é o responsável por fazer gestão. Imagina, se circula 100 mil reais na sua empresa, empresário. 87% não é seu. 87 mil reais é de terceiros. E você é o responsável por fazer gestão. Já pensou se você pegar parte desse valor e gastar com... você empenhar com gastos pessoais seu? Você vai ficar devendo alguém. Uhum. E é isso que explica porque muitas empresas não estão conseguindo pagar, porque estão pegando parte desse recurso que é de alguém e colocando em outro lugar, alocando em outra situação. Entendeu? Ótimo. Então é importante realmente conhecer. Então eu indico fazer uma apuração gerencial dos resultados para conhecer a estrutura de gasto da empresa. Perfeito. Então, olha só. O Wellington falou um termo aqui, DRE. Eu não sei o que é isso, minha empresa tem 10 anos no mercado, nunca usei isso, não sei nem se é para comer ou se é para usar, e está funcionando a minha empresa. Esse papo aqui é para quem quer, além de funcionar a empresa, crescer e ter resultado. Tá, gente? Essa desculpinha de que tá dando certo, eu não precisei até hoje, não cola mais. O mercado está cada vez mais exigente, os negócios estão cada vez mais competitivos. Então, para de dar essa desculpa e começa a estudar, criar competência financeira para ter um negócio que é um negócio de sucesso. Tá? Então, a DRE é o mínimo para você ter uma análise financeira do seu resultado. Se você não faz, hoje, amanhã, descobre o que é, estuda o que é e começa a construir isso. Primeiro passo, a classificação que o Wellington, de forma muito brilhante, detalhou aqui pra gente agora. E aí isso é tão verdade, Raine, que dentro da nossa empresa, nós aplicamos isso, como eu já falei, né? E pra você ter uma ideia, nossa lucratividade estava em 2024 em 26%. Esse ano está em 33%. Aumentamos 7% nossa lucratividade. Cresceu o nosso faturamento, aumentou nossa lucratividade e, consequentemente, aumentou também o nosso lucro. E eu ia querer fazer parte dessa comunidade para descobrir como, hein? Só para saber como, tá? Eu não vou falar nada não, mas eu ia querer ficar perto desse povo aqui. Perfeito. Então, assim, você evidenciar os números, como nós falamos, né? As finanças, elas evidenciam a realidade da sua empresa. Perfeito. Então, se você olha lá, poxa, a minha empresa
o retrato dela no mês passado foi esse daqui. Porque é um retrato, né? Quando já passou, você não pode mudar. Mas quando você vê o retrato do passado, você olha e fala assim, cara, como que eu quero o futuro da minha empresa? Aí eu planejo. O custo fixo está em 37%, eu quero reduzir para 33%. Então, 4%. Aí você começa a calcular quais desses custos fixos que eu posso cortar para chegar no valor que eu preciso para reduzir. E aí você começa a fazer plano de ação. Perfeito. Você Ou constrói até as ações. qual custo fixo que consegue alavancar. Você não precisa aumentar ele, mas Sim. você consegue ganhar mais, Perfeito. né, em cima dele. Perfeito. Ótimo. Então é isso, tá? Então assim, a gestão financeira, por isso que me atrai e por isso que realmente eu me empenhei tanto em me aprofundar, exatamente porque ela dá esses indicadores, ela dá essa resposta que a gente precisa. Gente, olha, a causa do Wellington é muito mais nobre que a minha. Quando me perguntam por que você gosta de mexer com dinheiro, eu falo, nossa, porque eu sempre gostei de dinheiro. Eu não tinha, fui mexer com dos outros, entendeu? Eu sempre falo que essa justificativa dele é muito melhor. Mas eu também gostava de dinheiro antes, mas eu gostava mais de gastar dinheiro. Ah, entendi. E isso que me levava realmente a ter os problemas financeiros. Ótimo. Wellington, a última pergunta para você. Sim. Se finanças fosse uma pessoa, qual tipo de parceria ela seria para um empreendedor, para um empresário? Se finanças fosse uma pessoa, cara, ela seria a parceira racional. Ela seria a parceira racional, Rayane. Aquela que realmente ela vai dizer o que precisa, ela vai expor aquilo que precisa ser dito, ela vai ser verdadeira com você. Tá? Com certeza ela não seria uma parceira sonhadora. Com certeza não. Porque a sonhadora ela vai dizer aquilo que você quer ouvir, ela vai dar a você, ela vai permitir que você coloque em prática sonhos loucos, sabe, sem embasamento nenhum. Enquanto a parceira realista, que é a gestão financeira, ela vai te dizer como sua empresa está no momento, se está saindo bem, se está saindo mal, aonde que você precisa melhorar. Então, ela vai te dizer a verdade. Ela não vai esconder isso daí. Tá? Então, com certeza, a gestão financeira seria a parceira racional. Adorei essa resposta. Muito bom. Wellington, muito obrigada. Conta para o pessoal onde que eles te encontram, suas redes sociais. Fala um pouquinho como achar aí a comunidade, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo participar. Conta aí pra gente. Bacana. Bom, vocês me encontram através do meu Instagram, tá? @eu sou Wellington Boldrini. Okay? Também tenho da comunidade empresarial, a Mod Solutions. Mod Solutions, consultoria empresarial, tá? Que é outro braço nosso. A Concil Contabilidade, que é uma empresa específica, né, que atua, né, na área de contabilidade, a contabilidade consultiva. Então, todos isso no Instagram, colocou, pesquisou lá, vai nos encontrar. Tá? Então, assim, nós estamos realmente, através dessa comunidade, a gente está fomentando realmente o nosso desejo de fomentar esse desenvolvimento empresarial na nossa região, São Mateus e na região, tá certo? Não é só São Mateus, todas as cidades circunvizinhas. E contamos realmente com pessoas como você, tá, Rayane? Pode ter certeza que você vai ter seu momento também de estar lá conosco. Olha tá só, bom? hein? Olha a responsabilidade. É isso aí, tá? E agradecer muito por estar aqui, pelo espaço. Parabéns. Muito obrigada. Tá? Parabéns por estar criando esse espaço, criando esse momento, que é uma forma também de levar conhecimento, gerar desenvolvimento, gerar riqueza, tá? Mas parabéns por isso. E gratidão. Obrigada, que isso. Né? E você que quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores de negócios de sucesso, fica com a gente, aqui você encontra informação.